a soberana vai estar a cuidar dela. E nesta manhã, nesse culto, vamos também colocar a vida dela em oração. Sabemos que Deus tudo pode para o louvor dele. Então dito isso, vamos nos colocar de pé e vamos começar cantando o Salmo 122A, aliás B. Na semana passada vocês cantaram a versão genuína, o pastor Matos estava com os irmãos. Hoje vamos cantar esta versão B, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, Deus portas Jerusalém, construída bem com prata, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus. Haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Aí de pé confessemos nossa dependência em Deus. Eu pergunto, amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Amém. Amém. Podeis sentar. O culto, nós sabemos, é um encontro com o Senhor, e nós estamos aqui nesta manhã para obter do Senhor o seu favor em nosso meio. Para isso também vamos ouvir a santa lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, porque na lei dele, ele tem revelado o seu amor. A lei tem um papel importante em nossas vidas. Primeiramente, apontar nossa miséria, mostrar o quanto nós somos pecadores. E por outro lado, a lei também nos faz ver a misericórdia, porque Deus, nos amando, Ele deu estas regras de amor para nós. E agora a lei serve como um instrumento de gratidão. Nós podemos usar a lei para também mostrar o nosso amor ao Senhor. Quando ouvimos os seus mandamentos, isso deve primeiramente nos humilhar, mas também deve nos estimular ao amor a Deus e ao próximo. Aqui está a santa lei de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quando olhamos para o ensino de Cristo, podemos ver no Novo Testamento que essas 10 regras se cumprem em uma regra única: amor. Amar a Deus acima de todas as coisas é cumprimento da primeira tábua da lei, e amar o próximo como a nós mesmos é cumprimento da segunda tábua. Quando nós amamos a Deus, nós não temos outros deuses, não adoramos outros deuses, não tomamos o nome de Deus em vão. Quando amamos a Deus, nós lembramos dele para cultuar, para prestar culto a ele com reverência. E quando amamos o nosso próximo, nós não vamos odiar nosso próximo. Quando amamos o próximo, nós não vamos cobiçar o que é do nosso próximo. Nós vamos realmente servir ao nosso próximo em amor. Esta é a lei perfeita de Deus, e por esta lei ele nos chama também a adorar e a servir a ele, né? Porque amando a Deus e amando ao próximo, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Mas mesmo assim nós sabemos que há a miséria em nós. É para isso que também nos humilhamos quando estamos diante do Senhor. O Salmo 15, esse que vamos louvar agora, também fala e aponta um pouco para isso: Deus Santo. E a pergunta é: quem, ó Senhor, pode morar na casa do Senhor? Quem pode realmente habitar na presença de Deus? Somente aqueles que são limpos, aqueles que têm pureza no coração, quem tem integridade. Mais uma vez aqui também podemos ver a nossa miséria, e para isso devemos continuar nos humilhando diante do Senhor. Vamos responder à santa lei de Deus cantando o Salmo 15. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode habitar e para sempre
Senhor, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, estamos diante de Ti, mais uma vez, para Te render culto, Senhor. E mais uma vez também, ó Deus, ouvimos Tua lei e também cantando este salmo, Senhor. Podemos ver que o Senhor possui um padrão elevado. Tu és um Deus santo, entronizado nos céus, e nós somos humildes pecadores. Não há em nós mesmos condição alguma para nos aproximar de Ti, Senhor. Porque nós, homens, somos cheios de defeitos, somos imperfeitos. Não há em nós uma perfeição santa. Nós não temos condições próprias, Senhor, para nos aproximar de Ti, receber Teu favor, receber Tua bênção. É por isso que estamos aqui nesse dia reunidos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Nós sabemos, Senhor, que é pelo perfeito sacrifício de Cristo na cruz que hoje temos acesso à Tua presença. E agora, ó Deus, com esta fé em nosso coração, podemos nos aproximar de Ti com confiança. Podemos ter a segurança, ó Deus, de que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda justiça, Senhor, de toda injustiça, e nos conceder a Tua perfeita justiça. É por isso que começamos, Senhor, nesta manhã, já Te pedindo perdão. Queremos assim Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pecados estes que temos cometido, pecados estes, Senhor, que podemos nomear e assim confessar e abandonar os nossos pecados. E podemos fazer isso porque temos a segurança do perdão que nos é dada por meio de Cristo, o Teu Filho amado. Então, Senhor Deus, dá a Tua bênção em nosso meio nesse dia, purificando os nossos corações, nossas mentes, concedendo a Deus também a Tua santa palavra para o fortalecimento da nossa fé. Senhor Deus, com o Teu povo aqui nesse dia, Tu conhece e sabe, ó Deus, as dificuldades, as lutas de cada um, e nós sabemos que Tu não és um Deus ausente, Tu estás perto de nós, e vamos ouvir um pouco mais sobre isso nesta manhã, Senhor, de que Tu és um Deus que quer estar conosco, e assim dando a Tua bênção. É por isso que também, ó Deus, começamos esse culto confessando que é do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Assim começamos este dia, Senhor, confessando isso, acreditando que é do Senhor que vem todo o bem em nosso meio. Pai, neste dia queremos também já interceder e pela Gilvanete, Senhor, que o Senhor esteja colocando a Tua mão na vida dela. Aqui está, Senhor, os seus parentes, seus filhos, intercedendo, rogando, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, acreditamos que Tu pode, ó Deus, restaurar a saúde dela, Tu pode mantê-la, Senhor, Tu pode sustentá-la com as Tuas mãos. Rogamos, ó Deus, pela recuperação da Tua filha, o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja restaurando, ó Deus, e trazendo, Senhor, ela ao convívio da sua família. Nós oramos assim porque confiamos em Ti, sabemos que Tu és soberano e poderoso para fazer todas as coisas, mas nós também sabemos, ó Deus, que Tu faz conforme a Tua vontade, e nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, e descansamos nessa promessa, Senhor, de que Tu és o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam. Para isso, ó Deus, também oramos ser favorável nesse dia sobre as nossas vidas, ser favorável também, Senhor, sobre a Tua palavra nessa manhã,
a leitura da Tua palavra, a pregação, os cânticos, tudo que aqui venhamos fazer, seja para louvor e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, ó Pai, confiante em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, vamos agora também tomar em nossas mãos a palavra de Deus e fazer a leitura das Escrituras Sagradas. O texto da nossa pregação hoje está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, mas vamos ler a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura. A leitura está em João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, lembrando que o nosso texto é o verso 14. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, a ação da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, à medida, irmãos, que se aproxima o dia 25 de dezembro, nós somos envolvidos pela atmosfera de que aquilo que o mundo chama de magia do Natal. As ruas se enchem de luzes, as lojas tocam canções alegres sobre neve, sobre renas, sobre Papai Noel, e a expectativa de presentes, festas, domina a conversa nas famílias. É uma época em que as pessoas se esforçam para tornar tudo especial. Como eles dizem, para tornar tudo mágico. Contudo, queridos irmãos, o brilho, o glamour e a expectativa que cerca esta data se apaga diante do real significado do Natal. Certo que o imaginário do Papai Noel, os banquetes, os ornamentos, podem ironicamente ocultar o que há de mais maravilhoso e transformador.
a verdade registrada em João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma maravilha que nenhuma canção popular, nem mesmo uma encenação secular pode captar. Podemos dizer que a encarnação do Verbo é um espanto a contemplar que o Filho de Deus, que é e que permanece verdadeiramente e eterno Deus, tomou para si a nossa carne, tomou para si o nosso sangue. Isso é espantoso. E refletindo sobre isso, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele escreveu o seguinte em um dos seus sermões. Ele disse: o Criador do homem foi feito homem, para que ele, o Senhor das estrelas, pudesse mamar no seio de sua mãe, para que o pão da vida pudesse ter fome, para que a fonte da vida tivesse sede. Isso está no sermão de Santo Agostinho 191. Veja bem, queridos irmãos, a mais surpreendente e o mais lindo sobre o nascimento de Cristo é que o Verbo de Deus, o único Filho de Deus, que é e que permanece verdadeiro Deus, veio ao mundo. Mas ele veio ao mundo como homem. Ele veio ao mundo para que os homens pudessem vê-lo. Deus se manifestou. Os homens pudessem ver Deus. Isso aqui é espantoso. E ao mesmo tempo maravilhoso demais. Para isto, nesta manhã, eu vos prego a palavra de Deus com este tema: o Deus da glória veio habitar entre nós. E vamos agora também ver dois pontos nesse sermão nesta manhã. Primeiramente, ele veio em carne. E em segundo lugar, ele veio em glória. Então, primeiramente, o Deus da glória veio estar entre nós em carne. Foi algo incrivelmente especial para o Pai enviar seu Filho ao mundo. E João quer enfatizar isso. Lembrando-nos, João diz no versículo 1, aliás, no capítulo 1, verso 14, que tipo de filho era esse? João declarou que esse filho é o unigênito do Pai, aquele que encarnou no útero de Maria, é o unigênito do Pai. A palavra unigênito que é usada aqui não significa que Deus deu a luz ao seu filho no tempo. Por quê? Porque ele estava com Deus já no princípio. Veja o versículo 2. O versículo 2 deixa claro que ele já é aquele que está desde o princípio. E no versículo 3 também mostra que ele é co-criador. Porque o texto diz, no versículo 3, que sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Observemos que a palavra que foi traduzida aqui por unigênito aponta para o fato de que este filho é um filho único. Ou seja, ele quer dizer que esse filho é um filho singular. Assim, João, aqui no versículo 14, quer enfatizar que este Jesus, que nasceu no mundo, é o único Filho de Deus, é o Filho singular de Deus. Mas então, irmãos, por que ele teve que vir? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Por que ele teve que habitar entre nós? Essa é uma pergunta fundamental e de extrema importância para nós aqui nesta manhã. Para responder a essa pergunta, nós precisamos também voltar ao princípio. Nós precisamos também aqui fazer algo que João fez. Observe que desde o princípio da criação, Deus desejou estar conosco. Porque veja, no jardim do Éden, o Senhor Deus, ele tinha ali plena comunhão com o homem. O texto sagrado diz que na brisa da tarde,
isso é, no cair da tarde, Deus vinha passear com Adão e Eva. Portanto, irmãos, no paraíso, o Senhor Deus habitava entre nós. E Adão e Eva podiam contemplar a glória de Deus. Eles conversavam com Deus. Eles contemplavam a glória de Deus. É assim no princípio. Tudo era muito maravilhoso. Na veracidade do dia, Deus e o homem estavam juntos para a comunhão. Aliás, no cair da tarde. Mas então o pecado entrou no mundo. Isso mudou tudo. Quando Adão e Eva, agora, depois de terem pecado, quando ouviram a voz de Deus no jardim, diz o texto que eles fugiram, que eles se esconderam. Por que eles fizeram isso? Por causa do pecado. Pois eles não eram agora mais santos. Eles agora não podiam mais se aproximar de Deus. Pelo contrário, o texto diz que eles foram banidos. Eles foram expulsos do Éden. O caminho para o homem entrar em seu próprio caminho para Deus havia agora sido cortado. O homem agora está em trevas. É por isso que João, quando fala que o Filho de Deus veio ao mundo para trazer luz, o homem agora está perdido. Ele não encontra mais o caminho. Ele vai precisar de luz. Queridos irmãos, precisamos revisitar constantemente essa história, pois ela explica o pecado. Essa história explica a tristeza que experimentamos. Pois, queridos irmãos, quando consideramos a santidade e a glória de Deus, quando percebemos que fomos criados, porque nós humanos fomos criados para refletir essa santidade, é então que começamos a nos enxergar como realmente somos. Nós somos pecadores. Por isso que Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Diante dessa realidade, irmãos, nos perguntamos, como nós agora, criaturas, como nós, pecadores, podemos nos aproximar de um Deus santo? Como podemos? Já cantamos aqui no Salmo 15. Quem pode habitar na presença de Deus? Então, meus irmãos, é então que percebemos algo do milagre nessas palavras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É aí que percebemos algo maravilhoso. Ou seja, Cristo agora é o nosso tabernáculo com Deus. É em Cristo que nós temos um reencontro com Deus. Quando João 1, aqui no verso 14, diz que o Verbo, que é Cristo, habitou entre nós, ele também usa aqui uma palavra que significa literalmente que Deus tabernaculou entre nós. Essa palavra que João usou aqui remete como Deus vivia com o seu povo já no Antigo Testamento, após a queda. Durante a peregrinação de Israel no Monte Sinai, o Senhor revelou a Moisés o seu profundo desejo de mais uma vez se aproximar do povo. E ele ordenou algo. Lá em Êxodo 25:8, ele diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Observe, a tendência do homem foi o quê? Sempre se afastar de Deus. E qual é a tendência de Deus? Sempre buscar o homem que se afasta. Deus está buscando pecadores. Deus veio buscar pecadores perdidos como eu e você, por meio de Cristo Jesus. Em Levítico 26, versículo 11 a 12, Deus mais uma vez assegura isso. Porei o meu tabernáculo, Levítico 26, versículo 11 e 12, ele diz: porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei entre vós, e serei o vosso Deus. Queridos irmãos, este foi, podemos dizer assim, um ato maravilhoso da graça de Deus, já no Antigo Testamento. Deus decidiu que ele habitaria em uma tenda. Um tabernáculo especial agora deveria ser construído. Deus ordena que um tabernáculo seja construído no meio do povo,
para que ele pudesse estar ali com o seu povo. Mas algo aqui é interessante ainda no Antigo Testamento. O pecado ainda estava lá. O pecado ali ainda era uma barreira. O tabernáculo era separado por um pátio. E diz o texto que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar santíssimo, levando o sangue. O tabernáculo, na verdade, era uma sombra. O tabernáculo, no Antigo Testamento, não era o plano final. Por quê? Porque o plano de Deus não era viver para sempre em um pequeno cômodo. O plano de Deus não era viver separado do seu povo. Mas o plano de Deus era viver entre nós, assim como era no princípio. E foi isso, irmãos, que ele fez quando ele nos enviou o seu Filho. Quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim, irmãos em Cristo, o único Filho do Pai, nós agora recebemos verdadeiramente o nosso Emmanuel. Aquela linguagem que já usamos no sermão anterior, o nosso Deus conosco. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, agora já não haveria necessidade daquela barreira. Em Jesus Cristo, o nosso Deus Santo pôde vir habitar entre o homem pecador. Em Jesus, agora em Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E em Cristo, nós agora podemos mais uma vez contemplar a glória de Deus. Hoje podemos contemplar a glória de Deus. Mais uma vez, fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Então ele veio em carne para realizar essa obra linda. Mas em segundo lugar, ele veio em glória. Por isso que hoje nós podemos contemplar a glória dele. Posso dizer, irmãos, que é realmente um milagre que aquele por quem o universo foi criado tenha descido. Podemos dizer que esse é o grande milagre. Aquele que criou o universo se fez carne habitando entre nós. Ele veio à terra como alguém que precisava ser alimentado. Ele veio à terra como alguém que precisou aprender a andar. Observe isso. Ele não nasceu saltando, falando tudo, não. O Criador do universo, aquele que tem todo o domínio e poder, precisou ser alimentado no seio da sua mãe. Ele precisou de cuidados, de alguém que o limpasse, que o alimentasse. Ele veio à terra como um dependente, aprender a andar, aprender a falar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos disso, que ele é Deus, mesmo ele sendo um verdadeiro homem. Diz o texto que ele foi um homem com os seus irmãos em todos os aspectos, porém sem pecado. E ao mesmo tempo, ele é mais do que homem, aquele que encarnou no útero de Maria. Ele é mais do que homem, pois quando ele assumiu a nossa carne e sangue, ele não abriu mão da sua divindade. Ele é o Filho de Deus. É isso que também causava espanto. E foi sobre esse Filho de Deus que João pode escrever em seu Evangelho, na segunda parte do nosso versículo. João começa dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí João diz, olha, aquele que se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E João diz, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, a glória dele é a mesma glória do Pai, João está dizendo. E ao nos revelar essa glória, ele nos mostrou a sua graça, como João escreve. Ele nos mostrou a sua verdade. Ele nos revelou a graça de Deus. Aquele que habitou entre nós revelou o favor e o amor imerecido de Deus pelos pecadores.
Ele nos revelou a verdade. Sim, Ele nos revelou a verdade de um Deus santo e perfeito. Mas quando João escreve, nós vimos a sua glória. A pergunta é, porque João diz, nós vimos sua glória. Aquele menino de Belém é o unigênito do Pai. Ele é Deus. Nós vimos sua glória. João está testificando, João está escrevendo o seu evangelho como uma testemunha ocular. Ele está dizendo que aquele pobre menino de Nazaré, o filho de Maria, ele é o Filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é aquele que é igual ao Pai em todas as coisas. E João diz, sabe por que eu digo isso? Porque nós vimos a sua glória. E aqui se faz uma pergunta, né? Quando é que ele e os outros discípulos viram a glória de Jesus? Ouviram a glória de Deus? Podemos dizer nos milagres. No seu próprio evangelho ele já relata isso. Em João 2, fala-se do casamento em Caná. E ali diz que ele transformou água em vinho. E João descreve que ali foi o primeiro de muitos sinais que ele realizou. E assim ele manifestou a sua glória, João descreve, e os seus discípulos creram nele. João 2,11. Mas também aquele filho de Maria manifestou a sua glória no poder da criação. No poder sobre a criação. Em Mateus 8, diz que ele estava exausto. Mateus relata algo assim. Diz que ele estava exausto, ele estava dormindo em um barco. Isso é a sua alimentação humana. Mas quando uma tempestade se levantou e os discípulos acordaram, o texto diz que ele repreendeu o vento e o mar. E os seus discípulos ficaram maravilhados e disseram: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles ficaram pasmos em ver que aquele homem tinha poder sobre a natureza. Mas também João estava lá na transfiguração, lá em Mateus 17. Ali diz que o seu rosto brilhou como o sol, e o Pai falou nas nuvens: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam, queridos irmãos, todas estas demonstrações da glória mostram que Jesus Cristo é Deus. Mas posso dizer nesta manhã para vocês que a maior demonstração da glória de Cristo foi revelada através da sua vergonha e também do seu sofrimento na cruz. Ele falava de algo. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 23, quando estava se aproximando o momento da sua crucificação, ele diz: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Pois foi na cruz onde o nosso Senhor sofreu a maior dor e a mais profunda vergonha. Foi ali que Deus nos revelou, primeiramente, a sua verdade. Qual é a verdade? De que todo pecado deve ser punido. Essa é uma verdade. Todo pecado deve ser punido. Deus não deixa o pecado de lado. Ali está a grande verdade. Quem vê Cristo na cruz, vê a seriedade do pecado. Tem gente que brinca com o pecado. Mas você quer saber a seriedade do pecado? Olhe para a cruz. Ali você vai ver alguém que se fez maldito por nós. O pecado, alguém já disse: como é que vocês pregam algo tão primitivo? É porque o pecado realmente é algo primitivo. O pecado é horroroso. E ali Jesus mostra, quando ele está sendo crucificado na cruz, ele mostra que o pecado deve ser punido. Mas também o Cristo na cruz revela a sua graça. Revela a graça de que Deus nos amou tanto, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar.
Sendo assim, meus irmãos, deixa eu lhe falar algo aqui nesta manhã. O nascimento de Cristo jamais deve ser separado da sombra da cruz. Jamais. Sei que nós estamos no período do Natal, em que as pessoas dão só ênfase à manjedoura, a Belém. Mas jamais, o nascimento de Cristo pode ser separado da sombra da cruz. Por quê? Porque ele veio com um propósito. Ele veio com um propósito específico. Vocês sabem disso? Qual foi o propósito específico de Jesus vir ao mundo? Tomar sobre si a nossa maldição. Ele veio ao mundo para carregar a nossa maldição, de Belém até a cruz. Aquele que nasceu em Belém tinha uma missão. O seu próprio nome identificava isso. Ele é conhecido como Jesus, que quer dizer Yahvé salva. Queridos irmãos, dessa forma, não vemos sua glória contemplando a manjedoura, mas sim, nós podemos ver a glória de Deus crendo no Evangelho. Vemos a sua glória somente pela fé. É pelos olhos da fé que nós podemos ver a glória de Deus em Cristo. Pois a história da salvação, irmãos, avançou. Quando você lê os Evangelhos, depois de Belém, vem o Getsemane. Do Getsemane vem o Gólgota. Do Gólgota, a sua ressurreição. Da ressurreição, a sua ascensão ao céu. Da sua ascensão ali, a sua entronização à direita de Deus. Daí vem o Pentecoste. E agora, nós que contemplamos sua glória hoje, estamos sendo transformados. Isto é o Evangelho. Aqueles que creem no Filho de Deus estão sendo transformados. Nós estamos sendo mudados pelo Espírito Santo. Para quê? Para um dia sermos semelhantes a Ele. Como Paulo diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, Paulo diz, olha, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Ele está se referindo a Cristo. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Porém, o melhor, irmãos, ainda está por vir. Nós sabemos, nós hoje estamos sendo transformados. Mas o melhor ainda está por vir. Perto do fim. Perto da sua vida final. João já velho, ele escreveu o livro de Apocalipse. E no final de Apocalipse, versículo que eu quero citar mais uma vez, Apocalipse 21, e o versículo 23, versículo 3 e 4, ali está escrito: e ouvi uma grande voz vinda do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus. Olha o que é lindo ali. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E diz o texto: e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Queridos irmãos, que promessa gloriosa! Que promessa gloriosa nós temos no final do Novo Testamento. Pois está chegando o dia em que nós habitaremos com Deus para sempre, na plenitude da sua glória. E quando tudo isso, irmãos, nos vir, nós sabemos que realmente aquele que veio ao mundo, aquele que se fez carne, consumou todas as coisas. Pois foi por causa do nascimento do nosso Salvador, foi por causa de Cristo Jesus, que
todas estas bênçãos hoje poderão ser experimentadas por nós. A salvação é completa. Ele veio para nos salvar. Ele hoje ainda está nos salvando. E Ele virá mais uma vez para nos salvar deste mundo mau e nos levar para estar para sempre com Ele. Essa é a maravilha do Evangelho. Por que não dizer? Esta é a maravilhosa mensagem do Natal. Podemos dizer que esse é o grande milagre da vida. Qual é o grande milagre da vida? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã, creia nessa mensagem. Creia nessa mensagem de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Creia e receba a alegria verdadeira do Natal, pois esta é o verdadeiro sentido do Natal, ou este é o verdadeiro sentido do Natal. Qual é o verdadeiro sentido? É que Deus habitou entre nós e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Amém. Vamos responder a pregação da palavra de Deus cantando: ó vinde fiéis, triunfantes, alegre, servindo a Jesus, já movido de amor. Ó vindes fiéis, triunfantes, alegres, servindo a Jesus, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celeste baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glória a vida nos dá sempre eterna. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos da terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Vamos render graças ao Senhor, nosso Deus. Peço ao diácono Eudes para estar orando ao Senhor nesta manhã e agradecendo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer, ó Deus, por mais essa
oportunidade de estar reunido aqui, nossos irmãos, em comunhão. Obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos deu e que nos conduziu nesta manhã para que eu ouvir tua mensagem, ó Deus, uma mensagem que possamos dar ênfase a Jesus Cristo. Estamos próximo do Natal e vamos se reunir com nossas famílias, mas que venhamos falar de Jesus Cristo, porque nós sabemos que nós encontramos nossas famílias e alguns não são evangélicos, não são cristãos, e eles, para eles, não têm entendimento. Por isso nós devemos falar de Jesus Cristo para eles. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, que te pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, de nossa família. Também, ó Deus, nós pedimos mais uma vez, ó Pai, e cremos que o Senhor está com a tua filha Givanete, Pai, naquele leito, mas que possamos, neste dia, Pai, e conforme for a tua vontade, receber notícias boas, e cremos que isso vai acontecer porque ela está a teus cuidados, Senhor. Também pedimos que o Senhor nos dê uma semana aos teus cuidados, nos leve para o nosso lares, Pai, e que possamos mais uma vez nos encontrar no próximo final de semana, porque nós gostaríamos, Pai, que nós morássemos aqui para sempre ter culto direto, os teus cultos, mas estamos iniciando esse serviço, esse trabalho, Pai, e nós cremos que é o Senhor que vai estar trabalhando, está na frente desse trabalho. Por isso nós pedimos que o Senhor nos cuide de nós durante toda a semana, que venhamos para ser alimentados diariamente, usando em casa, lendo a tua palavra, para que venhamos cada vez mais nos fortalecer. Também pedimos por nós também, estamos retornando para a nossa cidade de Olho d'Água, que o Senhor nos leve na Santa Paz e cuide de cada um de nós, aqui também aqui em Arapiraca. Assim nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar o canto final. Bendizer a Deus por esse dia especial. Bendizer a Deus também nesse dia, porque Ele nos deu Cristo. Este é o maior presente que temos a receber. Eu sei que tem gente que chega agora, como eu disse, estão preocupados com as festas e os presentes de Natal. Mas nós já temos o maior presente. O maior presente é Cristo. Deus nos deu o Cristo, o Salvador. Leve essa mensagem no seu coração, neste dia. E alegre-se por isso. Medite sempre que Deus nos amou de tal maneira, quando Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem gloriosa do Evangelho. Então vamos nos despedir cantando esse cântico. A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar.